Se você for utilizar o monitor dentro de um pronto atendimento, né, um serviço de início, de entrada do hospital, a gente pode configurar o monitor dessa maneira, onde ele fica com os parâmetros básicos, né, iniciais, ECG, saturação, respiração. As indicações de alarme continuam na tela, temperatura a gente continua podendo colocar, pressão não invasiva, e agora a gente coloca um parâmetro novo para te indicar o nível de criticidade que está o paciente, que é o NIUS. Tá? O que é esse NIUS? Ele vai calcular para você com relação à frequência cardíaca, a saturação, você vai indicar para o equipamento se teu paciente está com fornecimento de oxigênio, né, se está necessitando desse fornecimento ou não, e qual é o nível de resposta do paciente, se ele está alerta, reação à voz, reação à dor, ou se não está tendo reação nenhuma. O que ele vai fazer? Assim que você mandar calcular, ele vai te indicar o nível de criticidade que está esse paciente e quanto tempo mais ou menos ele deve ser reavaliado. Nesse caso, ele está dando uma reavaliação para mim a cada 30 minutos. Então, o paciente já está num quadro mais grave e está pedindo para que eu avalie mais vezes esse paciente. Vou retornar aqui. Ele fica sempre na tela com esse cronômetro regressivo te indicando e ele vai te alertar a hora que passar esse tempo para você poder reavaliar. Como tem sempre vários pacientes dentro do pronto atendimento, isso vai te ajudar muito na hora de saber a indicação de onde ir no momento exato. Com relação aos parâmetros, todos os ajustes são feitos clicando sobre a tela, você clica no parâmetro que quer ajustar, ele já vai abrir para você direto os alarmes, os ajustes de alarme e as configurações, tá? Você consegue ajustar qual é a derivação que você está visualizando. Se for na saturação, o importante é ver como está o índice de perfusão do meu paciente, então você consegue saber se precisa aquecer a mão do paciente, se precisa trocar ou ajustar melhor o sensor para que ele faça uma leitura ideal da saturação. Tá? Mesma coisa, clicando sobre ele, você consegue fazer todos os ajustes. Se for um paciente que se movimenta muito, podemos baixar o filtro, baixar a sensibilidade, para que ele retire os filtros e faça uma leitura mais precisa. A curva de respiração e o valor da respiração são feitos através do cabo de ECG por impedância torácica. Então, assim que você colocar os eletrodos de ECG, ele vai indicar a expansão do tórax e vai fazer a leitura através desse parâmetro. Tá? Então, tendo um parâmetro, você tem o outro. Para a pressão não invasiva, conseguimos indicar se eu vou fazer de forma manual, vou pedir para o monitor fazer a leitura, ou se eu vou programar de quanto em quanto tempo eu quero fazer esse ajuste, essa leitura. Aqui embaixo, a gente deixa programado para que você não precise ficar entrando dentro do menu. Então, as principais características do monitor vão estar nessa linha abaixo, aonde você tem o botão de espera, né, que você pode dar alta para o paciente para que ele limpe o histórico do paciente anterior, ou somente um botão de espera para você poder fazer algum ajuste no paciente sem que o monitor fique alertando. É só confirmar no botão de OK e ele entra nesse padrão. Tá? Se for para você dar alta para o paciente e colocar um outro paciente, a gente clica no botão dar alta. Se você só foi fazer um ajuste no paciente, eu vou voltar com a monitorização para esse mesmo monitor, eu clico em retomar o monitor. Aqui você tem revisão. O que é essa revisão? Você tem as tendências tabulares, de forma numérica, de todos os valores acompanhando esse paciente durante 120 horas. Tendências gráficas,
né, acompanha a evolução, picos, né, ou estabilidade do paciente, e todas as demais que são eventos, todos os disparos de alarme, ele fica tudo salvo no equipamento. Você tem a configuração direta de alarmes. Se eu clicar, ele já vai me dar todos os parâmetros que estão selecionados no equipamento. É só selecionar e ajustar qual é o alarme que você quer visualizar. O aparelho tendo essa tela capacitiva, você consegue deslizar o dedo sobre o equipamento, sobre a tela e alterar o layout, né, para deixar da melhor forma possível para a sua visualização. Se eu deslizar, a gente muda para o layout de tela de números grandes, então, né, à noite, ou não está no teu pronto atendimento, não preciso de tanto traçado, mas eu quero ver um número bem grande. Essa tela é uma tela muito interessante de se usar, né, no pronto atendimento. Tem a tela de mini tendências, então o paciente está lá há bastante tempo, já sabendo se vai para a UTI, o que vai acontecer com esse paciente. Essa tela de mini tendências ajuda bastante nessa tomada de decisão. E voltamos para a tela normal. Aqui embaixo você ainda tem a pausa de alarme, né, por 2 minutos. Eu silencio qualquer alarme por 2 minutos. E o botão amarelo é quando acontece esse tipo de alarme, né? Você retira algum cabo, algum sensor, está com sensor de temperatura, agora eu vou retirar, ele avisa que você retirou. Então, você confirma para o aparelho que foi você que retirou e ele limpa esse tipo de alarme, com os alarmes azuis. Tá? Se você clicar no botão mais, ele ainda tem mais algumas funções, como o modo noturno, que ele baixa o brilho da tela para não incomodar durante a noite, os cálculos que você pode fazer de drogas, hemodinâmica, oxigenação. Então, se você não tiver com uma calculadora por perto, o monitor te ajuda nessa função. E o modo de veno-punção, no qual você não precisa utilizar mais o garrote, o próprio manguito insufla para que você consiga fazer a punção sem precisar ficar com vários acessórios. Essas são algumas das telas que a gente pode estar utilizando com esse monitor. Então, ele é todo configurável para a sua necessidade. É um aparelho bivolt automático com 2 horas de autonomia de bateria. Então, esse foi a apresentação do Benevision N15. Muito obrigada!